Sinais das dificuldades económicas dos portugueses, outro dos assuntos para comentário neste último jornal, José Bastos. Falamos de facto de estabilidade e muitas vezes daquilo que são os mercados externos e financeiros, mas percebemos que a realidade dos portugueses muitas vezes vai além de todas essas análises internacionais. Este é que é o ponto, é que enquanto os políticos e alguns políticos brincam à política, a população portuguesa está realmente cada vez mais carenciada. A classe média, como sabemos, desapareceu de Portugal e os pobres estão hoje com grandes dificuldades. Felizmente, e acho que as câmaras municipais, pelo menos no meu caso, têm estado atentas a esses problemas. Eu até estou num concelho que tem pouco desemprego, 7,7%. Acho que poucos concelhos no país têm este índice de desemprego. Mas mesmo nós já temos acionados mecanismos para aquelas pessoas que ainda há bem pouco tempo eram classe média e que agora estão com dificuldades porque têm prestações para pagar. Mas há também muitas autarquias que, mesmo querendo ajudar, têm dificuldade em ajudar. Ou seja, há muitas autarquias também que têm dificuldades financeiras elas próprias. Mas neste caso aqui acho que não, porque repara aqui uma coisa, nomeadamente na alimentação. Nós temos acordos, temos uma cantina social a funcionar, portanto quem quiser pode lá ir comer gratuitamente. Temos as IPSS com quem fizemos acordo e as refeições são abaixo de 2 euros, portanto não necessitam grande esforço da autarquia para ajudar essas famílias. Também, felizmente, no meu concelho, como disse, não tenho muitas famílias. Temos Banco Solidário e também é impressionante a solidariedade das pessoas nestes casos. Portanto, abrimos um banco e enchemos automaticamente que as pessoas dão aquilo que não precisam. Mas sente que o poder local está, de certa forma, a fazer aquilo que o Estado Central não consegue fazer? Mas isso, sem dúvida nenhuma, sempre o fizemos, mas fazemos também com gosto. Somos nós que conhecemos melhor a população, tratámos-los por tudo, portanto sabemos quem sofre e quem não sofre com estas coisas. E deixem-me dizer uma coisa que agora se passa bastante interessante. Neste momento, as pessoas do interior, e por exemplo, lá no meu concelho, as pessoas do interior são aquelas que neste momento estão a passar menos dificuldades, porque praticamente não precisam de dinheiro para se sobreviver. Têm emprego, obviamente, mas do campo, e como complemento do seu trabalho, têm a sua horta, têm os seus animais, o frango, o porco, a vitela, de maneira que só precisam praticamente de comprar o açúcar, a massa, o arroz, até azeite têm, portanto o dinheiro não é muito importante. E pessoas que há bem pouco tempo pensávamos que não tinham qualidade de vida, são neste momento aquelas que têm melhor qualidade de vida. Sofrem aquelas que vivem nos apartamentos, nas cidades, nas grandes cidades, esses assim têm muita dificuldade. Joaquim Couto, é de facto uma mudança naquilo que é o paradigma da sociedade portuguesa com estas dificuldades financeiras. Podemos assistir a essas mudanças? Sim, há de facto um crash na sociedade portuguesa, mais visível conforme a área geográfica, conforme se é um meio mais urbanizado, menos urbanizado, se é rural, se é litoral, enfim, há várias circunstâncias e várias caracterização do território nacional. Agora, há um facto indesmentível, é que com a diminuição dos salários, portanto, do rendimento familiar, as famílias têm muito mais dificuldade de acesso aos bens de consumo correntes. Isto é uma bola de neve que arrasta outros pequenos comerciantes e pequenas microempresas ou pequenas empresas, e a verdade é que vivemos hoje numa situação calamitosa sob o ponto de vista da sobrevivência. Há um conjunto de mecanismos amortecedores que o Estado tem, em complementaridade com as autarquias, ou políticas municipais autónomas de substituição daquilo que o Estado deveria fazer, mas eu vivo numa zona do Val do Ave em que a média do desemprego anda nos 20%. E, portanto, o problema é muito mais grave do que aquilo que o Sr. Presidente acaba de dizer, portanto, no território que ele administra. Isso tem que ter um fim. Porque se não aumentamos o mercado interno, se não pomos uma parte significativa destas famílias no emprego, portanto, orientando as políticas nacionais para o crescimento, para a criação de emprego, a curto prazo, no espaço de 1 ano, 2 anos, no máximo, teremos uma situação muito difícil. Porquê? Porque mesmo os mecanismos amortecedores do Estado estão a ficar exauridos de fundos, não é? Vem do Orçamento de Estado, ou vem de contribuições,
contribuições ou vêm no fundo do contribuinte, quase sempre. E depois os mecanismos privados de solidariedade social, como o Banco Alimentar, as IPSS, as próprias câmaras municipais e as juntas de freguesia, no caso concreto das câmaras municipais, também estão a ficar exauridas de dinheiro, porque o Estado cada vez é mais centralista, cada vez aperta mais a autonomia municipal, prepara-se para fazer uma reforma da administração local, a lei das finanças locais, sempre pior do que a anterior, foi sempre assim nos últimos 30 anos, não é? Cada reforma que veio foi sempre pior que a anterior, e só há, na minha opinião, uma maneira simples de resolver isto, que é descentralizar o poder e criar regiões administrativas, reorganizando os municípios de um modo diferente, de tal modo que o Estado optimize os recursos públicos que gasta em toda esta máquina do Estado, e não preciso não esquecer que Câmara Municipal, Junta de Freguesia, também é Estado. E, portanto, reorganizando isto tudo, que era o que este Governo devia ter feito no princípio, logo devia ter começado por aí. Não começou, ainda vamos a tempo. A verdade é que no Grande Porto, por exemplo, ou à volta de Braga, ou à volta de Aveiro, que são os núcleos urbanos mais significativos aqui na região norte, a carência é imensa e há muita gente que já foi considerada classe média, como acabou de dizer o Sr. Presidente, e que atualmente vive na miséria. Fica essa ideia, Joaquim Couto. Agradeço por ter estado neste último jornal. José Bastos, muito obrigada também por ter estado connosco esta noite. Agradeço aos dois. Bom resto de semana. Tá bom.